E aí, galerinha, tudo bem? Vamos agora passar para a interpretação de gráficos, tá bom? Então é importante que a gente saiba ler gráfico. Praticamente todas as provas de todas as disciplinas lá do Enem cai gráfico, tá bom? Então vamos se ligar nisso aqui, ó. O que nós temos aqui? Um gráfico cujas grandezas têm que ser primeiras observadas. Quais? Os dos eixos. Aqui o L representando o quê? O comprimento. Tranquilo? E lá do outro lado, né, na horizontal, nós temos o grau Celsius, representando quem? A temperatura. Tudo bem até aí? Se vocês notarem, nas equações que a gente tinha essa, que a variação de comprimento dependia do comprimento inicial, dependia do material e dependia da variação de temperatura. Como também eu tenho essa daqui, tá certo? Agora, o que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês observem só para vocês notarem que essas informações, todas elas têm no gráfico. Por exemplo, vamos achar a variação de comprimento? Dê uma olhadinha aqui. Eu tenho o comprimento inicial aqui e para cá eu tenho o comprimento final. Ou seja, se aqui for 20 e aqui for 80, de 20 para 80, houve uma variação de comprimento de quanto? De 60. Então o gráfico ele consegue falar com você. Agora é importante que você saiba interpretar o que ele está lhe dizendo. Igual, eu tenho o comprimento inicial, está aqui a informação. Comprimento inicial. Quer ver outra coisa? 20, né? Eu tenho material? Não tenho material. Mas eu tenho uma variação de temperaturas. Cadê a variação de temperatura? Está aqui nesse cara, olha. 0 até θ. Então, daqui para cá, eu tenho uma variação de temperatura. Tranquilo? Beleza? Então, eu tenho também a variação de temperatura. Vamos supor que aqui fosse 30. De 0 para 30, teve uma variação de 30 graus. Então, observe que eu tenho essa informação, essa e essa. E vou para trás de achar quem? O material, o coeficiente de dilatação. Tranquilo? Tá vendo como é fácil? Então, o gráfico consegue passar essas informações. Vamos passar adiante. Pronto. É o caso que a gente tem aqui. Deixa eu só voltar aqui para ver se está ok. Da lâmina bimetálica. A palavra já está dizendo. Ou seja, dois metais. Observe a figura. Eu tenho aqui, gente, uma fonte de energia, uma diferença de potencial no fio azul e no fio vermelho. Então, a corrente elétrica vai passar pela lâmina bimetálica, vai passar aqui por dentro pela lâmpada e retornar. Com a passagem da corrente, o fio começa a aquecer. E essa lâmina bimetálica também. Olha só o que acontece. A lâmina bimetálica ficou curvada. Mas por quê? Mágica? Não. Simplesmente devido ao aquecimento. Quando ela encurvou, ela perdeu o contato com o circuito, abrindo o circuito aqui, ó, nesse ponto. Então não passava mais corrente elétrica, consequentemente a lâmpada o que? Desligou. Se essa lâmina voltar ao normal, ela acende novamente. É o que acontece, por exemplo, vamos lá. Ferro de engomar. Quando você coloca lá o ferro lá de engomar, você coloca numa temperatura que você quer, o material que você quer engomar, e quando chega naquele ponto ele desliga. Aí você continua engomando. Aí o ferro continua a ceder calor para a roupa, vai diminuir a temperatura do ferro, a lâmina bimetálica vai, pum, fecha o circuito de novo, ela liga de novo. Então essa lâmina bimetálica ela faz esse processo de ligar e de desligar, de ligar e de desligar. Tranquilo? Tem muita coisa que utiliza a questão das lâminas bimetálicas para desligar e ligar, tá bom? Vamos passar adiante. Espero que você tenha entendido isso. Então olha só, a explicação física. Eu tenho mesmo comprimento inicial, as duas lâmpadas. Eu vou ter a mesma variação de temperatura. Só que os coeficientes são o quê? Diferentes. O coeficiente de A, que ele coloca ali, é maior que o coeficiente. É maior que o coeficiente de B.
Espera aí, se a gente for analisar a equação, quem dilata mais? Vamos lá. Pá, material, variação de temperatura. Se a gente for aqui, a gente vai eliminar essas coisas aqui, tá bom? Olha só. Os dois vão sofrer a mesma variação de temperatura. Então não é parâmetro de análise. Os dois têm o mesmo comprimento inicial. Então não é parâmetro para analisar. Os dois têm coeficiente de dilatação diferente. Tem. Quem é que é maior? A ou B? A. Então o A vai se dilatar mais. Como o A vai se dilatar mais, olha o que acontece com a lâmina. Ela é em curva. Gente, presta atenção, pelo amor de Deus, aqui, ó. Se ligue. Pra gente matar a questão. Imagine que as mãos sejam lâminas. E uma dessas mãos está colada, as mãos estão coladas. Uma dessa mão vai querer crescer mais do que a outra porque tem maior coeficiente. Isso é aqui uma situação, material A, material B. Então esse vai querer crescer mais. Como esse vai querer crescer mais, ele vai forçar o outro a encurvar. Porque quem está para fora da curva tem maior comprimento. Se diminuísse a temperatura, ele é quem encolheria mais. Se aumentasse a temperatura, ele é quem aumentava mais de tamanho. Por isso que ele coloca essa curva e desliga, tá certo? Tá vendo como é fácil? Vamos lá adiante. Onde é que está presente dilatação térmica? Olha só, tá vendo aqui o vão das pontes? Deixa eu trocar de canetinha, tá vendo aqui, ó? Existe esse vão nas pontes, para quê? Para que quando a temperatura, para que quando a temperatura aumenta, o vão vai, ó, e não rache. E quando diminuir, então ele vai ficar fazendo isso aqui, beleza? Tranquilo? A gente vê muito isso aqui, sabe em quê? Em calçada. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, galera, é chamada, ó, lâminas ou contenção de dilatação, beleza? Alguns fazem de borracha, outros de madeira. Isso para quê? Com o aquecimento, o solo não vem o quê? A rachar. Se vocês perceberem, em muitas quadras, calçadas, a gente tem rachaduras. É devido a essa falta da junta de dilatação, tá bom? E a gente tem também presente, acho que quase nunca ninguém viu, isso aqui são gasodutos, tá bom? Que levam gás, também petróleo. E o cara disse, rapaz, como é que um engenheiro dá uma burrada dessa para fazer uma curva no negócio desse? Mas não é. Esses canos aqui tem quilômetros de comprimento. E aí, com o aquecimento, o que acontece? Ele vai empurrar o cano e como está nesse formatozinho, ele vai ficar fechando aqui e não vai quebrar o cano, para não ter perigo de ter vazamento de óleo ou de gás. Tá vendo? Agora vamos aqui, ó, dilatação superficial. Galera, superficial já está dizendo, a dilatação se dá em quantas dimensões? Em duas. As equações idênticas. A única coisa que muda, que lá era o seguinte, ó, delta L, aí aqui era alfa, a sequência não importa, tá bom? Eu vou escrever minha sequência. Comprimento inicial, coeficiente de dilatação, variação de temperatura. Ao invés do comprimento aqui, ele vai trabalhar com o quê? Com área. E ao invés do coeficiente de dilatação linear, ele trabalha com o quê? Com o superficial. Porque um é comprimento e o outro trabalha superfície. Não pode esquecer, anota isso. O coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o linear. Por que, Bandeira? Porque são duas dimensões, tá bom? As equações são as mesmas. Gente, tem uma coisa muito interessante aqui. Deixa eu apagar e colocar em cima aqui. O superficial é 2 vezes o linear. A dilatação superficial é diretamente proporcional à área inicial, à variação de temperatura e também ao material. É idêntico, só que em duas dimensões. Beleza? Vamos lá. Uma coisa interessante aqui, ó. Tá vendo as calçadas com as juntas de dilatação? São feitas para quê? Para que o solo não venha a rachar. Tá bom? Tá vendo esse cara aqui com orifício? Aí vem a pergunta, se aumentar a temperatura, o que vai acontecer com esse orifício? A maioria dos alunos respondem que o orifício vai diminuir de dimensão. Galera, o disco se dilata como se ele fosse completo. O orifício também vai aumentar de tamanho. Não esquece disso não, tá bom?
Dilatação volumétrica dos sólidos, 3 dimensões. Se aumentar a temperatura, as 3 dimensões vão mudar de tamanho. A equação, idêntica. O que foi que ele trocou, bandeira? Vamos lá. Variação de comprimento, comprimento inicial, coeficiente linear, variação de temperatura. Variação de temperatura mesma. Em vez do comprimento aqui, ele mudou o que? Volume. E o material que era alfa, ele chamou de gama. E aí eu tenho que o dilatação volumétrico é 3 vezes o linear. Lembre-se, volumétrico são 3 dimensões, então é 3 vezes o linear. Tranquilo? Beleza? Então vamos passar adiante. Deixa eu apagar aqui e colocar aqui. O gama é 3 vezes o linear. Tá bom? Vamos lá. Galera, só pra gente aqui voltar. Nossa próxima aula nós vamos dividir em dois tipos de exercícios. Um que não envolve cálculo e outro que envolve cálculo, tá bom? Espero vocês já na próxima aula. E não esquece de deixar o gosteizinho, tá bom? É importante pra gente. Abraço. Fica com Deus.